Boa noite mais uma vez. Abram suas Bíblias. Livro de Salmos. Nós estamos estudando o Salmo 119. Versículos 45 até os 52. Salmo 119, 145 até o 152. Depois vocês editam lá. Salmo 119, versículos 145 a 152. Acompanhem, por favor, na sua Bíblia. O texto diz assim: Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto de todos os teus mandamentos, todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e mais uma vez necessitamos do teu Espírito agindo em nossas vidas, para lermos corretamente a palavra, interpretarmos e aplicarmos em nossas vidas. Que ela cumpra os propósitos para o qual ela foi estabelecida, transformando as nossas vidas, contribuindo para o nosso crescimento, para entendermos quem nós somos e o quanto necessitamos e precisamos do Senhor a cada dia. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá em Santo Tomé, eu já compartilhei com alguns, foi um pedido que foi feito. Dois pastores, dois líderes chegaram para mim no término de uma das aulas, pedindo ajuda para que pudessem interpretar a Bíblia de maneira mais profunda e entender as Escrituras de maneira mais profunda. Isso me tocou muito porque nós estamos falando de líderes, de pastores que estão há mais tempo, inclusive, no ministério do que eu próprio estou, alguns deles estavam lá. Mas é sempre bom quando encontramos pessoas, e é sempre bom como nós somos essas pessoas, que reconhecemos quem nós somos, porque os nossos clamores, os nossos pedidos de socorro, revelam o que está em nosso coração. Revelam o que nós pensamos de nós mesmos, revelam o que nós achamos sobre nós mesmos, e, consequentemente, o que nós pensamos sobre o nosso Deus. O salmista aqui vai destinar 8 versículos para falar sobre um clamor. Eu sei que ele já falou sobre clamor algumas vezes neste salmo, mas vocês vão perceber como este trecho ele vai enfatizar isso de diversas formas. Em primeiro lugar, a primeira maneira dele enfatizar isso é usando uma palavra tão comum no Antigo Testamento, uma palavra que pode ser traduzida para clamar ou invocar o nome do Senhor, ou proclamar o nome do Senhor, que aparece pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 4, quando o filho de 7 anos fala que naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma palavra muito usada em todo o Antigo Testamento, mas apenas 2 vezes aqui nesse Salmo 119, e as 2 neste trecho. Não só isso, ele vai se valer de outras palavras, usando todo o vocabulário hebraico que ele tem para dizer que ele está de fato clamando e que ele deseja que Deus
ouça a sua voz. Não à toa há uma repetição de termos, essa repetição de palavras aqui, clamar e clamar e clamar, e várias vezes ele está enfatizando essa ideia de um clamor que ele está tendo aqui. A gente vê isso se intensificando ao longo do Salmo. Nós sabemos o que ele está passando, os problemas que ele tem passado por causa da sua perseverança, da sua obediência na palavra de Deus. E a gente sabe de toda a oposição que ele vem enfrentando ao longo do Salmo. E parece que numa espécie de uma progressão, ele vai cada vez mais mostrando a sua dependência de Deus diante destes problemas, diante destes inimigos, daqueles que estavam perseguindo por causa da palavra, até chegar nesse trecho. E a gente está realmente chegando no final do Salmo, acreditem ou não, o Salmo tem um fim. A gente está chegando no fim dele. Mas para chegar nesse trecho e elevar a sua voz num grande clamor a Deus. O que é muito interessante, porque nós já estamos aqui em 145 versículos de um Salmo em que ele tem enfatizado a importância da palavra de Deus, que ele tem mostrado o seu desejo do coração de obedecer a palavra, mas depois de tanto escrito sobre isso, ele ainda reconhece quem ele é. E isso é revelado neste clamor, ou nesses clamores que ele vai fazer aqui no Salmo. O texto pode ser estruturado em duas partes, e é assim que nós analisaremos. Do versículo 145 até o 149, ele vai intercalando os seus clamores com atitudes que ele vai ter em relação à palavra de Deus. E nós vamos mostrar como essas duas questões são importantes. Para então, nos versículos 150 a 152, ele falar sobre as consequências de alguém que clama a Deus e de alguém que se aproxima da palavra de Deus. Quais são as consequências? O que acontece com uma pessoa assim? Então veja que logo no primeiro versículo, versículo 145, o salmista diz, e nós vamos analisar sempre a primeira parte, primeiro de cada um destes versículos, para mostrar o clamor, para depois ir para a segunda parte, mostrando a sua atitude em relação à palavra. Então veja que nas primeiras partes ele diz, eu clamo de todo o coração, clamo a ti, salva-me, versículo 146, versículo 47, antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. No versículo 149, ouve a minha voz pelo teu amor leal. Veja que são 4 formas, 4 maneiras de expressar este clamor, e cada uma enfatiza algo diferente. E na junção de todas elas, ele vai mostrar como deveríamos clamar a Deus nos momentos de dificuldade. A primeira expressão no versículo 145, quando ele diz, eu clamo de todo o coração, o salmista está enfatizando o que ele estava usando, como ele estava clamando a Deus. Lembra que o coração na cultura judaica, quando o judeu falava sobre o coração, ele estava falando de todo o seu ser. Ele não estava falando de um sentimento, como nós muitas vezes usamos o nosso coração. O nosso coração palpita por alguém e tudo mais. Não, ele está falando sobre a intensidade, o envolvimento de todo o seu ser no clamor. Talvez uma figura para você ajudar a entender o que seria clamar a Deus de todo o coração. Imagine alguém numa praia se afogando em alto mar. Você consegue imaginar essa pessoa se afogando e clamando somente com a sua voz, numa espécie lá de expressão calma, serena e tranquila, como nós cantamos, e clamando, por favor, alguém poderia me ajudar? Eu estou me afogando. Você consegue imaginar alguém clamando assim? Geralmente quando alguém está se afogando, o rosto dele está transtornado, os gestos deles estão sempre acelerados, procurando socorro, e a sua voz acompanha. Ou seja, ele está clamando com todo o seu ser, ele está clamando de todo o coração. Não é algo que é expresso com palavras, mas que no restante da sua vida isso não é demonstrado. Ele está como alguém se afogando, clamando de todas as maneiras possíveis por socorro. Nós fazemos isso às vezes. Nós clamamos a Deus.
E talvez você já tenha passado por momentos em que um simples clamor é insuficiente. E parece que é quase inevitável que as lágrimas não caiam dos nossos olhos. Ou que a gente não se debruce de joelhos diante de Deus. E parece que a gente não consegue clamar somente com as palavras. Parece que a gente precisa de algo mais. E nestes momentos de um clamor mais intenso, mais intensificado, é onde nós mais reconhecemos quem nós somos. São naqueles momentos de incapacidade, naqueles momentos de reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa pequenez, de que nós não conseguimos resolver uma determinada situação. São exatamente naqueles momentos em que a gente se vê debruçado, orando, chorando e clamando a Deus. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Eu clamo a Deus de todo o meu coração. Não sei como foi para aqueles que já são casados o seu pedido de casamento, mas o meu eu fiz de joelho para ali, porque eu sabia quem eu era e sabia quem ele é, quem ela era. Para um sim ali eu precisava ser bem enfático e quase que uma súplica. Veja que quanto mais a gente se ajoelha, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente é um reconhecimento de quem nós somos e de quem está diante de nós. Quando nós clamamos, nós estamos diante do Deus soberano sobre todas as coisas. E alguém tão fraco, uma criatura como nós, estamos chegando diante de Deus Todo-Poderoso, clamando a Ele para o socorro. O salmista então diz: eu clamo de todo o meu coração. Isso mostra a sua intensidade. Agora, quando a intensidade é mostrada no clamor, acompanhada com ela vem a veracidade. Porque quando alguém está, por exemplo, numa praia, para voltar na ilustração, clamando com a sua voz, mas você olha e não parece que ele está se afogando, os seus gestos ou a sua expressão não parece muito que ele está se afogando, talvez você vai olhar e falar assim: esse cara está querendo pregar uma peça em alguém. Talvez seja uma pegadinha, onde está a câmera escondida, porque não parece que ele está de fato se afogando. Isso não traz ar de veracidade, não traz ar de verdade de fato. Parece que alguém está clamando, mas está clamando da boca para fora. Já a intensidade do nosso coração e do nosso clamor enfatiza e mostra a sinceridade do nosso coração, a veracidade com que estamos clamando a Deus. E a gente sabe que existem momentos que o nosso clamor não é tão verdadeiro assim. São aqueles clamores que você já tem todo o plano na sua cabeça do que você vai fazer, de como você vai resolver uma determinada situação. Você já elaborou tudo na sua mente e só ora por desencargo de consciência, para dizer que eu sou crente e tenho que colocar diante de Deus. E não deve ser assim o nosso clamor. Isso não significa que você não deve planejar diante de uma determinada situação, de um determinado problema, e de fato pensar em um monte de coisa. Mas não é simplesmente chegar numa oração como um papel e dizer: Deus, só assina embaixo agora para mim, porque eu já bolei tudo, eu só preciso de uma autorização do Senhor. É de fato colocar toda aquela situação sabendo que quem está no controle é Deus. E se Ele tiver outros planos para isso, nós é que devemos nos submeter aos planos de Deus, e não Ele aos nossos. Isto é um clamor verdadeiro, um clamor sincero e intenso de um coração temente a Ele. Segundo lugar, versículo 146 diz: clamo a ti, salva. Isso é uma expressão bem enfática no original. A ideia de que eu clamo ao Senhor mesmo. É como se ele estivesse dizendo: eu poderia clamar talvez a outras pessoas. Veja, ele está passando por uma perseguição. Talvez ele pudesse chegar e dizer: eu conheço uns primos meus lá que são meio barra pesada, e se eu chegasse para eles iriam dar um jeito nesses perseguidores rapidinho. Eu conheço um pessoal aí que conseguiria me livrar desse problema fácil.
Mas esse segundo clamor significa que ele está dizendo, diante de todas as possibilidades que eu poderia, eu escolhi clamar ao Senhor, e somente ao Senhor. Veja, quando nós estamos com alguma dificuldade em nossas vidas, o que não falta são vozes, são conselhos. É só você abrir a internet com tantas vozes falando como você pode resolver o problema do seu casamento, como você pode criar o seu filho, como nós estávamos falando ontem, como você lida com a sua ansiedade, como você lida com as suas finanças, como você lida com diversos problemas na vida, suas frustrações e tudo mais. É só ver na internet que está cheio de novas teorias mirabolantes, quer sejam remédios ou qualquer outra coisa que você possa fazer para talvez solucionar o seu problema, até que surja uma nova. Mas o clamor a Deus é atemporal. O clamor a Deus é o mesmo do salmista e continua sendo o mesmo hoje. Diante de tantas vozes que estão aí a nos dar conselhos e mostrar o que fazer diante de uma determinada situação, Deus ainda deseja que o nosso clamor seja dirigido a Ele. O salmista está dizendo, é a Ti que eu clamo de fato. É ao Senhor que eu escolhi clamar. Salva-me. Isso porque ele reconhece que o seu maior problema não são os seus perseguidores. Nós já falamos isso no Salmo. William, na sua última mensagem, pregou o trecho que fala no versículo 133. Não permitas que nenhum pecado me domine. O seu problema maior não são os seus perseguidores. Ele sabe qual que é o seu maior problema. Irmãos, nosso maior problema nós sabemos onde se encontra. Nosso maior problema continua estando dentro de nós, no nosso próprio ser, no nosso próprio coração. E este problema só Deus pode de fato resolver. Por isso que o salmista está dirigindo o seu clamor a Deus, numa construção enfática, dizendo, é a Ti mesmo, Senhor, que eu clamo. Salva-me, porque só Deus pode de fato nos salvar. Em terceiro lugar, versículo 147, ele diz, antes do amanhecer me levanto e suplico pelo Teu socorro. Se na primeira, o primeiro clamor mostra a sua intensidade e a sua veracidade, se no segundo clamor ele está enfatizando para quem ele clama, para quem ele está olhando e clamando diante do seu problema, no terceiro agora ele está mostrando a prioridade. A ideia de antes do amanhecer, de levantar cedo e clamar, não é necessariamente literal, embora isso é muito bom para as nossas vidas. Esse hábito de antes de ligarmos o nosso celular ou falar com qualquer pessoa, dirigirmos as nossas orações a Deus. Isso é sempre bom. Mas isso não significa que se você não fizer isso, você não está demonstrando o seu clamor a Deus. A ideia dele é de uma prioridade. A ideia dele não é dizer assim, olha, eu passei meu dia indo atrás de diversas soluções, mas já que nada deu certo, eu acho que eu vou ter que orar. Como muita gente faz. Parece que nenhuma solução deu. Então, talvez seja o momento de orar. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Piracicaba, a igreja que eu fazia parte, e eu não era presbítero lá, não era líder, eu era jovem, novo, mas eu liderava os jovens e por isso me chamavam para algumas reuniões de liderança quando tinha os líderes de ministério. E numa dessas eu fui, numa dessas reuniões. Eu era ainda novo, mas fui numa dessas reuniões. E como novo e bem sensato, você fica mais em silêncio, ouvindo, do que falando. É novo, tem um monte de gente lá mais velho, você ouve mais. E eu estava ouvindo, e eles estavam numa indecisão sobre alguma resolução que eles estavam para passar. E um pensava isso, e o outro pensava aquilo, e os negócios começam, vocês sabem como funciona quando há esses embates e não chegam em lugar nenhum, e um começa a defender a sua posição, e o outro começa a defender a sua posição, e dá um argumento, e o outro argumento, e eu olhando lá, falei, esse negócio não vai acabar bem, e tudo mais, até que um chega e fala assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, vamos orar, e depois nós nos encontramos mais uma vez para resolver. Até quando, inesperadamente, eu ouço de um daqueles que estavam lá, mas a gente agora vai chegar no momento que vai precisar orar para resolver os nossos problemas?
Na cabeça dele é assim, existem coisas que nós conseguimos resolver. Tudo bem, existem coisas que a gente não consegue e a gente vai clamar a Deus. Mas existem coisas que a gente consegue resolver entre a gente aqui. Por que a gente vai clamar a Deus? Veja, e muitos agem assim. Você está com um problema, você vai tentar 1001 soluções. Quando percebe que nada deu certo, bateu a cabeça em um monte de lugar, e ainda dá tempo, porque às vezes não dá tempo, aí você vai clamar a Deus. Eu e a Aline, já recebemos uns 3, 4 pedidos de socorro de casais que estavam para se separar. E, infelizmente, quando eles chamaram a gente, só faltava assinar o divórcio. Alguns conhecem aqui um desses casais. Quando chega numa situação dessa, é muito difícil reverter uma situação assim. Agora, o problema não começou ali. O problema começou há um bom tempo atrás. Mas parece que vai tentando de alguma maneira, vai tentando fazer uma coisa ou outra, e quem sabe resolve de alguma maneira ou outra. Quando percebe que nada deu certo, a gente vai ter que chamar alguém para nos ajudar e ver o que a palavra diz. Quando, na verdade, deveria fazer o oposto. Qualquer problema que nós temos, mais cedo possível, clame a Deus. Busque na palavra. Se você não consegue sozinho, chame alguém que vai te ajudar realmente num aconselhamento bíblico a mostrar o que a palavra te diz. Alguém maduro na fé. Não espere o negócio ficar feio demais e tá a ponto, no caso de um casal, de um divórcio, ou no caso de um filho da perda de um filho, qualquer coisa assim. Clame por ajuda o mais cedo possível. O salmista expressa essa sua prioridade nesta frase. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Você está precisando de ajuda? Não espere você se enfiar em dívidas e não conseguir sair mais de lá. Não espere você estar viciado num tipo de remédio, tarja preta, tentando lidar com a ansiedade, tentando dormir à noite, tentando lidar com uma depressão ou qualquer coisa assim. Não espere você ver seu filho se perder para drogas ou qualquer outra coisa. Não espere chegar no fundo do poço. O mais cedo possível, clame a Deus por ajuda. Nós fazemos parte de uma igreja justamente para nos ajudarmos nessas situações. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros na caminhada cristã. O mais cedo possível, clame por ajuda. Então ele clama de todo o coração, a sua intensidade, a sua veracidade demonstrada aqui. Ele clama a Deus mesmo, dizendo que ele está olhando para quem pode salvá-lo e não para qualquer pessoa, não para qualquer voz. E agora ele mostra a sua prioridade. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. E por fim, no versículo 149, para terminar esse conjunto de clamores, ele diz: ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Ele mostra que ele tem uma base sólida para o clamor dele. A base sólida é o pacto, a aliança que Deus fez. Este amor leal, esse hesed, que nada mais é do que o fato de que Deus é fiel às promessas e à aliança que ele fez. Isso significa que o salmista não está clamando por coisas que Deus disse que ele não deveria clamar. Talvez você está com um carro bom, clamando para ter um melhor ainda. Tudo bem, você pode clamar, mas se Deus não te der, saiba que ele nunca te prometeu que você sempre vai ter um carro 0 do ano na sua garagem. Então, se ele disser não, não vai ficar decepcionado, porque nós estamos clamando, orando por algo que Deus não nos prometeu. Se ele quiser dar, isso é fruto da graça e da misericórdia dele. Mas se ele não quiser, ele não tem nenhuma obrigação de dar algo assim. Quando ele diz: ouve a minha voz pelo teu amor leal, é baseado no teu resto, na tua promessa, no teu pacto, na tua aliança que o Senhor fez comigo. Eu sei a base do meu pedido. Eu sei, de fato, pelo que eu posso clamar. E, irmãos, isso é necessário para os nossos clamores. Porque Deus nos prometeu que não nos faltaria o pão de cada dia. Isso ele prometeu. Davi fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Jesus, no Sermão do Monte, fala
que os pássaros não vivem ansiosos, pensando no que vão comer no outro dia, mas Deus sabe os alimentar. Mas isso não significa que você vai ter picanha todo dia para comer. O problema é que o nosso padrão vai aumentando. E a gente acha que o pão de cada dia já é pouco. Como o povo no deserto. E a gente quer um pouco de carne agora. Às vezes Deus dá carne. Mas cuidado, porque para o povo no deserto, a carne foi mais julgamento do que de fato bênção. Porque começou até a sair pelo nariz. Então cuidado com os nossos padrões, que às vezes são elevados demais. Eu acho que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Saiba o que Deus promete na sua palavra e clame de acordo com a promessa que Ele faz. Isso é um clamor seguro e não é um clamor que mostra um coração corrupto e que deseja tantas coisas fúteis que Deus não nos prometeu. Veja, não há nenhum problema em você ter um carro melhor, comer picanha todo dia, desde que convide o seu pastor para comer com você, ou que você consiga fazer viagens e tudo mais. Não tem nenhum problema com isso, mas não faça disso um clamor. Não faça disso motivo de você chegar diante de Deus desesperado e clamando a Ele, porque você ainda não tem o que outra pessoa tem, ou porque você ainda não realizou todos os desejos do seu coração, porque isso está mostrando como nós somos egoístas e como nosso coração é corrupto. Conheça na palavra o que Deus promete. Conheça qual é o pacto, a aliança que Ele fez conosco. E o que Ele nos prometeu, para baseado nisso, nós clamarmos a Ele. Nós, por exemplo, podemos clamar para Deus nos livrar de uma determinada situação, de um determinado problema. Mas lembra que Ele não nos prometeu, nessa vida, livrar de todos os nossos problemas. Prometeu, sim, na vida futura, livrar de todos os nossos problemas, mas nessa não. Então é provável que às vezes Deus vai deixar você com algum tipo de problema, mas Ele promete consolo, Ele promete força, Ele promete sabedoria, para passarmos por isso da maneira correta, glorificando a Ele, exaltando a Ele e continuando um cristianismo íntegro e sincero, com um coração contente e satisfeito diante dele. Isso Ele promete para a gente. O salmista então clama com toda a intensidade dele, com toda a veracidade do seu coração. O salmista clama a Deus que pode salvá-lo. O salmista clama com prioridade. E o salmista também clama com segurança, sabendo o que ele pode clamar a Deus. É por isso que esses clamores vão ser intercalados com a palavra de Deus. Não só porque o Salmo 119 é um salmo todo relacionado à palavra de Deus, mas porque ele sabe a importância da palavra de Deus quando clamamos. Olha o que ele diz sobre a palavra nas segundas partes desses versículos. Versículo 145. Responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Versículo 146, e obedecerei aos teus estatutos. Versículo 147, na tua palavra coloquei minha esperança. Versículo 148, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. E o versículo 149, conforme as tuas ordenanças. Veja que enquanto ele clama, ele tem um compromisso, ou alguns compromissos em relação à palavra de Deus. Porque uma vida de alguém que clama com a Bíblia fechada é um clamor que a pessoa deseja ouvir o seu próprio coração e não a resposta de Deus. Aquele que deseja ouvir a resposta de Deus, clama, mas clama com a Bíblia aberta. Porque é aqui que Deus vai responder. E não as inclinações do seu coração. E não aquilo que você quer ouvir num determinado clamor. Aquele que clama de maneira verdadeira, como Deus deseja, clama com as Escrituras abertas. Então ele clama, mas o desejo do seu coração é obedecer aos testemunhos. Ou algumas versões, guardar o testemunho. A palavra pode ser traduzida como guardar ou obedecer. A ideia de trazer para si, de viver isso, de guardar a ponto disso virar uma prática de vida. E por isso que NVI traduz como uma obediência. Ou seja, eu medito, eu leio a palavra, mas com o intuito de obedecê-la, de praticá-la, como diz Tiago.
Versículo 146, o segundo compromisso dele de obediência aos estatutos. Versículo 147, suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. E eu acho bonito o versículo 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Perceba como ele trata de algo que ele faz antes de levantar, logo depois que ele acorda, antes de levantar, e algo que ele se antecipa às vigílias da noite. Essa ideia é uma expressão de que dá a ideia de significar assim: eu avanço até as vigílias, eu estou disposto a ficar acordado até quando chegar as vigílias da noite. Ali ele clama, e ele fica acordado até a noite para meditar na palavra. Parece um movimento de alguém que sabe clamar e sabe onde ouvir as respostas de Deus. E ele dá prioridade para esse clamor logo de manhã antes de levantar, mas ele não se cansa de se debruçar sobre a palavra, nem que ele precise ficar até as vigílias da noite, porque ele sabe que é ali que ele vai ouvir as respostas de Deus. Então não é alguém que clama e fecha a Bíblia e vai procurar qualquer outra solução, mas também não é alguém que lê a Escritura sem clamar a Deus. É alguém que clama e sabe que é na Bíblia que ele encontra as respostas. Então de manhã ele está clamando, e no restante do dia ele está lendo a palavra. Obviamente, você não vai fazer literalmente isso. Eu sei que se você fizer isso, o seu patrão no trabalho provavelmente vai te dar um grande puxão de orelha, merecido, porque mesmo como um cristão você precisa ser um bom funcionário ali na sua empresa, e mesmo aqueles que não têm patrão, você não vai ficar fazendo isso, obviamente. Mas a ideia é clamar a Deus e saber que eventualmente você vai ter que lidar com a palavra para obter as respostas. Agora, você não vai num show de mágica praticamente, como alguns acham que vai acontecer, abrir aleatoriamente e achar a resposta para o seu clamor. Porque tem alguns que acham que vão fazer isso. Daí vai abrir e cuidado que o versículo, né, pode virar algo difícil aí para você, né, como tipo Judas que saiu e foi se enforcar. Então, cuidado, né, quando você fizer algo nesse sentido. Mas isso não vai acontecer desse jeito. Essa ideia de ficar acordado até as vigílias significa que a palavra de Deus está disponível para a gente. Mas a gente sabe que a gente precisa se debruçar nela. A gente precisa saber onde a gente encontra determinados temas, onde a gente encontra aquilo que nós estamos precisando. Se você, por exemplo, está lidando com ansiedade, você precisa saber onde estão os textos, onde estão a solução sobre a ansiedade. Não é ler toda vez de Gênesis, Apocalipse, qualquer problema que você estiver passando, porque vai ser uma tarefa muito complexa para você. Mas é conhecer de fato as Escrituras e saber que nós vamos gastar tempo para saber manusear, ler, entender e aplicar este livro. Talvez você vai precisar de alguns livros auxiliares para te ajudar. Talvez você vai precisar de algumas pessoas para te ajudar. Mas essa ideia de ficar acordado até as vigílias da noite, ele está reconhecendo que não vai ser algo instantâneo. Você não vai abrir, vai cair um versículo, uma caixinha de promessa que vai falar: poxa, está aqui tudo o que eu precisava. Não é como uma frase num para-choque de caminhão que Deus está falando, ou alguma coisa assim. Provavelmente é algo que você vai ter que se debruçar, estudar, ler, se desgastar na palavra. Agora saiba que este exercício vai transformar as nossas vidas. Porque mesmo enquanto nós não encontramos aquilo que estamos precisando, a palavra está trabalhando em nossos corações, enquanto buscamos alguma determinada solução para algum problema que possamos passar. Por fim, versículo 150 ao 152. O salmista então agora vai mostrar algumas consequências daquele que faz isso, daquele que clama e clama com a Bíblia aberta. Clama e busca as respostas na palavra de Deus. E perceba que essas consequências, há pelo menos duas consequências aqui, são consequências de movimento, consequências de aproximação. Olha o que vai acontecer com alguém que faz isso. Versículo 150. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Algumas versões, esse texto pode ser traduzido assim também, dá uma ideia de alguém que já está perto.
e é difícil saber pelo tempo verbal se é alguém que já está perto, seus perseguidores estão perto, ou se estão se aproximando. Mas fato é que ele reconhece que diante do clamor dele, diante dessa demonstração de fraqueza, os seus perseguidores estão ali próximos, tentando tirar alguma vantagem. E isso acontece de fato. Quando algum predador vê uma presa que parece estar numa situação de vulnerabilidade, é lá que ele vai atacar. Você já viu animal selvagem caçando uma manada? Para quem que ele vai atrás de quem? Daquele que não consegue correr tão rápido, começa a ficar para trás, talvez um filhote, e ele percebe alguém mais vulnerável ali e fala: este é possível atacar. E isso vai acontecer. O mundo vai perceber que nós somos fracos. E talvez isso seja uma oportunidade deles se aproximarem, daqueles que estão distantes da palavra, e se aproveitar desta vulnerabilidade e te atacar. Mas pode ser paradoxal. Pode parecer muito estranho. E eu sei que é estranho mesmo. Ainda mais na sociedade que valoriza tanto o ego do ser humano. Pode parecer estranho. Mas são nos momentos de vulnerabilidade e de fraqueza que Deus se aproxima de alguém e faz com que essa pessoa seja forte o suficiente para vencer a sua dificuldade e aqueles que o perseguem. Olha o que ele diz no versículo 151. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os seus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabeleceste para sempre. O que o salmista está dizendo aqui é que nos momentos de fraqueza, nos momentos de vulnerabilidade, e lembra, quando nós clamamos, nós estamos demonstrando que somos fracos, que estamos precisando de algo. Talvez nesses momentos é quando mais as vozes vão gritar, dizendo: está ali alguém fraco o suficiente para que eu consiga arrebatar e levar ele para longe de Deus, para longe da palavra de Deus, como esses aqui que estavam perseguindo ele. É identificando alguém que aparentemente é fraco. Mas é aí que entra o paradoxo do cristianismo. Porque Paulo vai dizer que é justamente quando ele era fraco, é que ele era forte. No cristianismo, a pessoa forte não é aquela que bate no peito e diz: eu me garanto, eu resolvo. Pode vir, pode acontecer o que quiser comigo, que eu sei como resolver isso, eu me garanto nessa situação. É justamente o contrário. É aquela pessoa que reconhece a sua fraqueza e por isso Deus está perto. E Deus favorece uma pessoa assim. A Bíblia fala que Deus rejeita o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. E Deus traz uma convicção no coração do salmista, e eu espero que ele traga essa convicção para a gente, irmãos. O salmista diz assim no último versículo: há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Esse termo estabeleceste é o mesmo termo usado no Antigo Testamento para o estabelecimento da criação. Quando fala que Deus estabeleceu os céus e a terra. E Deus estabeleceu os céus e a terra há 6, 8, 10 mil anos talvez. Deus estabeleceu e eles continuam aqui, existindo. E pode vir Nostradamus profetizar o fim do mundo, mas isso vai acontecer quando Deus quiser. Porque o Deus que estabeleceu, o Deus que criou, é o Deus que mantém. É o Deus que faça com que isso ainda continue existindo até o dia que Ele quiser. Isso acontece com a palavra também. Talvez você está com algum problema de ansiedade, como eu disse, e tem aí 1001 vozes querendo mostrar como você pode resolver isso, independente do tipo de terapia ou de remédio que você vai tomar para resolver isso. Mas sabe que há 2000 anos, Paulo escreveu o antídoto para isso em Filipenses capítulo 4. E há 2000 anos essa palavra foi estabelecida. E ela continua funcionando ainda hoje.
Talvez você tenha problemas no seu relacionamento, buscando 1001 gurus aí, né? Gurus do relacionamento conjugal para saber como resolver isso. Mas saiba que Gênesis foi escrito há aproximadamente 4.000 anos, Provérbios há aproximadamente 3.000 anos, Efésios há aproximadamente 2.000 anos. E essa palavra foi estabelecida e continua valendo e continua transformando relacionamentos até o dia de hoje. A palavra de Deus não é simplesmente antiga ou atual. A palavra de Deus é atemporal, porque é a revelação do nosso próprio Deus, da sua vontade para a gente. Irmãos, essa convicção nos nossos corações, só Deus pode nos dar, no momento em que nós reconhecemos a fraqueza e a nossa pequenez. Os inimigos, as vozes, os problemas, as adversidades podem estar perto o suficiente para te atormentar. Mas saiba que há alguém que está mais próximo do que nunca. Jesus Cristo prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E esta é a promessa que nos foi feita. Por isso que o salmista diz: tu, porém, estás perto. Irmãos, Deus continua perto. Deus continua próximo para nos ajudar. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar. E a palavra dele continua estabelecida até o dia de hoje. Eu espero que o meu coração e o seu coração seja convencido pelo Espírito Santo dia após dia a confiar em Deus, a confiar na palavra de Deus e a entender que o nosso clamor tem que ser dirigido somente a Ele e a sua palavra, porque é Ele que pode resolver os problemas dos nossos corações. Vamos clamar a Ele. Senhor, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos do problema que há em nós, de quão frágeis, pecadores nós somos. Nós sabemos da carência que temos de Ti. Nós sabemos das inclinações do nosso coração, daquilo que estamos propensos a fazer. E sabemos que somente a Tua palavra e o Senhor podem dar um jeito na nossa situação. É somente a obra de Cristo na cruz, somente a Tua graça, a Tua misericórdia, a revelação da Tua vontade, que pode, de fato, nos ajudar em qualquer dificuldade que possamos passar. Deus, eu oro por isso, pela minha vida, eu oro pela vida desta igreja, por cada um que está aqui, Deus. Que possamos colocar os nossos clamores diante do Senhor, com intensidade, com veracidade, sabendo de fato para quem estamos clamando, sabendo que a Tua palavra diz, Deus, porque é nela que encontraremos a resposta para os nossos clamores. Nos dê um coração humilde, que possamos reconhecer a nossa fraqueza e clamar somente a Ti, e sabermos que é justamente quando somos fracos é que somos fortes. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu a Tua palavra, o Teu Espírito que habita em nós e a aplica em nossos corações. E o Senhor já nos deu o Teu bem mais precioso, que é Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Que nisso esteja a nossa confiança. É em nome dele que nós oramos. Amém.